Fala galera, beleza? Vou trazer algumas aulas aqui para atualizar nosso treinamento de rede Modbus, porque agora eu estou em mãos aqui com uma CPU da Mitsubishi, da linha FX5C, que é uma CPU compacta, que vocês podem ver aí na tela. E essa CPU aqui, né, ela tem capacidade de se comunicar via Modbus TCP. Então, aproveitando que eu tenho aqui embancados um Gateway ASI, né, que tem essa interface também Modbus TCP, eu vou estar mostrando para vocês como é que programa, né, uma comunicação ASI, né, na plataforma da Mitsubishi, utilizando esse gateway, comunicando Modbus com a CPU. Então aqui, ó, essa aqui é a CPU, vou virar um pouquinho a câmera aqui, para vocês verem a bancada, né, o resto da bancada. Então eu tenho aqui, ó, o meu gateway ASI, né, esse gateway aqui, eu configurei ele agora para Modbus TCP, então ele tem interface Ethernet IP, que a gente já estudou aqui em Modbus. O Modbus eu também já demonstrei com vocês, né? Eu já fiz aula aqui mostrando como é que você pode estar integrando ele com o sistema SCADA. No caso eu usei o antigo Ellipse SCADA, né? Eu também utilizei uma CPU da Siemens S7200 para comunicar com ele via Modbus, né? Só que naquele caso a gente só leu dados, né? Agora eu tenho aqui em mãos 3 Slave ASI, que são esses módulos brancos aqui da Siemens. Esses são módulos de entrada e saída, tá? Eles têm 4 entradas e 4 saídas ASI cada um deles. Então é legal que agora eu vou poder mostrar para vocês como comunicar com o CLP da Mitsubishi, né, via Modbus TCP com esse cara aqui, e ler e escrever dados, porque como esses módulos têm entrada e saída, eu vou conseguir fazer esse acionamento e escrita com vocês. Então eu vou dividir aqui em duas partes. Essa primeira aula que a gente vai aprender a realizar uma configuração para a gente poder ler as entradas desses dispositivos ASI, e depois na próxima aula a gente aprende a escrever nas saídas, tá bom? Então bora lá! Eu vou programar aqui na plataforma GXWorks 3 da Mitsubishi, tá? Eu iniciei um projeto aqui, não tem programa ainda, é só um projeto aqui que eu iniciei para a gente poder trabalhar. Ele tem aqui um programa em branco, tá vendo? A CPU aqui já está inserida, né? Eu já tenho ela aqui, a minha CPU é uma FX5C, tá? Uma CPU compacta, 32MT. Já está aqui inserida no meu projeto. O que eu preciso fazer para poder trabalhar com o Modbus aqui no Mitsubishi, né? Para poder trabalhar comunicando com aquele Gateway ASI. Primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui nos parâmetros da CPU, aqui embaixo na parte de parâmetros, módulo parâmetros, e vir aqui na configuração da porta Ethernet dela, tá? Então se você tiver qualquer CPU da linha F5X aí, FX5 é esse mesmo padrão que você vai usar, tá? Então eu vou vir aqui, ó, aqui já está configurado o IP da minha CPU, tá? 192.168.150, já está configurada também a comunicação com a CPU. Eu vou vir aqui nessa parte de External Device Configuration, vou clicar aqui, clicar 2 vezes, e aqui, galera, eu vou inserir a minha conexão Modbus para poder trocar dados, né? Eu posso inserir aqui até 8 conexões, tá? Eu vou inserir aqui, eu vou vir aqui, ó, Ethernet Device General, e vou vir assim, ó, Active Connection, tá? Módulo aqui, esse cara, vou puxar esse cara para cá, ó. Beleza, inseri uma conexão aqui. O que eu tenho que fazer agora? Configurar essa conexão. Por que eu estou configurando Active Connection? Porque o meu CLP ele vai ser o cliente, né, da rede, então ele vai ser o cliente Modbus. É ele que vai solicitar a conexão, tá? Então aqui aparece a minha CPU, eu tenho que escolher uma porta para trabalhar. Eu vou escolher, por exemplo, a porta 2000 aqui, na porta local. E agora, galera, aqui no IP, no sensor device, né, eu tenho que dizer qual é o IP e qual é a porta do meu servidor Modbus. O meu Gateway ASI, ele vai ser o servidor Modbus nesse caso, beleza? Então eu vou botar o IP dele aqui, é 192.168.0.75. Esse aqui é o IP que está configurado lá no meu Gateway, tá? E qual é a porta que eu vou usar? Porta padrão Modbus, né? Porta 502, beleza? Fiz isso aqui, já tem uma conexão aqui configurada. Vou vir aqui, ó, Close with Reflex the Settings. Fechei. Vou vir aqui, vou dar um aplicar. Aqui, ó. Não pode esquecer, deu um aplicar, posso fechar agora aqui. Beleza. Vamos para o programa. Aqui está uma programação em bloco de função, tá? Como eu posso programar para comunicar Modbus com essa CPU com o meu dispositivo? É fácil. Eu venho aqui, ó, Element Selection. Aí aqui eu tenho os módulos. Ele vai vir aqui como Police, né? Eu vou vir até módulos. A Mitsubishi já tem os bloquinhos prontos aqui para a gente comunicar via Modbus com dispositivos, tá? Então eu vou clicar aqui, ó, módulo FB, ele vai abrir aqui uma pasta. Dentro dessa pasta aqui eu vou pesquisar, ó, eu vou descer aqui, ó, eu vou pesquisar por, cadê? Modbus, aqui, ó, essa aqui, ó, Modbus TCP Client Read.
Tá? Tem o read e o write. Nessa aula aqui a gente vai usar o read. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse bloco, vou puxar e arrastar para o programa. Aí ele vai querer criar aqui uma instância, né? Eu vou confirmar aqui com essa instância do jeito que ele vem, dou um OK, e ele vai criar algumas informações aqui para mim. Às vezes ele dá uma travadinha aqui, não tem problema, mas vou esperar ele carregar para ele poder trazer para mim as informações que eu preciso para poder comunicar, né, com o CLP da Mitsubishi. Então deixa só ele criar aqui, né, a minha estruturazinha. E a gente vai configurar aqui para a gente poder trocar dados e ler os dados lá do Modbus TCP do nosso gateway, tá? Só um pouquinho que ele está lendo. Ó, beleza. Trouxe aqui o bloquinho, show de bola, posso minimizar aqui. Esse aqui é o bloquinho de comunicação, tá? Um bloquinho muito simples de se configurar. Ah, só uma coisa que eu também tenho que fazer aqui, né? Não posso esquecer. Quando eu faço essa estrutura aqui, né? Quando eu trago essa estrutura aqui para o programa, né? O que eu preciso fazer também é vir aqui, ó, no Model Label. Ele não tem nada, né? Eu vou clicar com o botão direito aqui e vou mandar ele adicionar um label, tá? Ele vai adicionar aqui um label desse meu bloco. Isso aqui é importante, tá? Eu preciso disso. Então, só para não esquecer. Perfeito. Agora sim, vamos lá. Como é que eu configuro esse bloquinho aqui, né? Para ler dados Modbus lá e ler os dados do ASI lá do meu dispositivo. Então, primeiro eu tenho que ter um cara aqui para habilitar ele, tá? Esse cara aqui eu vou fazer o seguinte, eu tenho uma entrada digital aqui no meu CLP, que é a X0, eu vou botar essa entrada aqui para habilitar ele, tá? Uma entrada física do meu CLP, tudo bem? Esse IST Module aqui, eu vou botar aqui o padrão da minha CPU aqui, tá? Que na minha aqui é a FX5 CPU, a gente vai pegar esse label aqui, tá? Que a gente criou. Vou clicar 2 vezes nele e vai inserir aqui. Então, dependendo da sua CPU, você vai botar o label dela, né? Número da conexão. Quando a gente criou lá a conexão, né? Ela gera um número. Como eu posso ter 8, vai de 1 a 8, né? Então, como eu só tenho uma lá, eu vou botar o número 1 aqui, que é o número daquela conexão que a gente criou lá. Beleza? Aquela conexão que eu coloquei lá para conectar com o servidor Modbus. Vai ter que ter um bit para habilitar a leitura. Eu vou usar uma memória de sistema aqui, tá? Uma memória de clock do sistema, que é a SM System Memory 412. Essa aqui é uma memória de clock de 1 segundo, tá? Então, quando esse cara que tiver habilitado para comunicar, ele vai ficar ciclando. Por quê? Esse bloco ele precisa ficar tendo pulsos, né, para poder ficar executando a leitura. Se eu só habilitar a leitura aqui, ele não fica lendo direto, não. Então, eu tenho que ficar ciclando, né, o bit aqui do Enable Read para ele poder ficar fazendo a leitura. Bit or word, tá? Isso aqui seleciona se eu vou ler bits ou se eu vou ler word. Como eu vou trocar hold rest, né? O Modbus lá com o nosso gateway ASI troca hold rest, aqui eu vou botar false. False é que eu vou ler hold rest. Se eu tivesse botado true, seria que eu ia ler bit. Por exemplo, eu vou trocar só dado de bobina, né? Dado de coil, dado de discrete input. Aí eu deixava true. Mas como eu vou trocar só hold rest, aqui fica false. E agora Modbus address é qual é o primeiro endereço Modbus que eu vou ler. Aqui, galera, ele vai trabalhar com hold hash, né? Que é aquele endereço lá do 40.001 a 40.000 e lá vai fumaça. Só que aqui eu vou endereçar, não com 40.000, vou endereçar a partir de 0. O 0 representa o registrador 40.001. Tá? O 1 representa o registrador 40.002 e assim sucessivamente. Então, você vai ter que saber, né, qual é a tabela do Modbus do nosso dispositivo. Em aulas passadas eu já mostrei isso para vocês, tá? Mas vou relembrar aqui, ó. Essa aqui é o mapa Modbus do nosso gateway, né? Do nosso ASI Gateway. Isso aqui é padrão, tá? Os gateway ASI aí que comunicam em Modbus basicamente vão seguir esse mesmo mapa aqui, beleza? Mas ele começa aqui, né, no 4x, né? Que é o 40.000 e ele começa endereçado assim, ó. Ele tem uma word, né? 1, a outro word 2, 3. Só que aqui, para a gente poder ler, por exemplo, a primeira word aqui, ela é das flags, né? Eu tenho 16 flags aqui, certo? Depois a segunda word, ela pega o endereço do dispositivo 0, 1, 2 e 3. Aí é sempre de 4 em 4, né? Porque cada 4 bits é um dado de um dispositivo. Aqui a gente está lendo a mapa de entradas. Lembrando que o meu dispositivo vai ter mapa de entrada e de saída. Mas então eu tenho que começar do primeiro endereço, que é o 0. Tá? Porque eu vou ler o 40.001. Então aqui eu vou botar 0. E aqui, ó, access points são quantos dados eu vou acessar. Aí eu também tenho que saber aqui, ó, quantos dados eu tenho para acessar, né? Vamos lá. Para leitura aqui, quantas words são? Vou descer aqui no mapa. Ó, eu vou verificar
que eu tenho aqui até a 34, certo? Só que ele começou do 1, né? Ele começou do 1. Então, ó, são 34 words que eu tenho para ler. Então, agora aqui eu vou dizer que eu tenho 34 pontos para ler, certo? Perfeito. Esses bits aqui são apenas bits de status do bloco. Eu posso linkar alguma variável se eu quiser ou não. Tá? O que é importante eu colocar é aqui, ó, read data. Aqui eu tenho que definir uma área de memória que vai salvar, né, os dados lidos. Eu vou pegar os registradores aqui da CPU, que é o registrador D0, e vou colocar ele aqui, ó. Então, galera, o D0 vai ser a área de memória da CPU que vai ler os dados para mim. Ele vai ler a partir do endereço 0, né, que vai representar o registrador 40001, e vai ler 34 registradores, né, e salvar aqui. Então vai ser do D0 até o D33, né? Que ele vai armazenar os dados de cada word, tá? Beleza, isso aqui é uma parte. Para facilitar o nosso trabalho, eu vou criar aqui um label global, né? O label seria como se fosse tags. Eu vou criar tags aqui para poder ler os meus dispositivos. Eu não vou criar tag de todos os endereços porque eu tenho só 3 dispositivos aqui na bancada. E esses dispositivos estão endereçados no endereço 2, 3 e 4 do ASI. Tá? Eu coloquei eles em sequência. Então, endereço 2, endereço 3 e endereço 4. Então, eu vou criar tags só para esses endereços aqui. Tudo bem? Então, eu vou criar tags assim, ó. Por exemplo, slave 02A. Aí, para poder identificar os dados que são de entradas que eu vou ler, né? Que é o IDI, né? O input digital 1. Então, esse aqui vai ser 1. Ele vai ser do tipo bit. Tá? Eu vou associar ele a uma área de memória. Vou clicar aqui no display, né? E aqui eu consigo acessar ali o endereço real mesmo do que o CLP está lendo. Então, eu peguei lá no registrador D0, né? Então, na verdade, o D0 ele vai ler a primeiro word que está no D0, ela vai ler as 16 flags lá do ASI, né? Do gateway, que dá os status do gateway. A partir do dado do D1, né? Do segundo registro, que ele vai poder me dar as informações do segundo dispositivo. Se eu vier aqui no mapa Modbus, ó, eu posso verificar isso. Ó. O slave aqui, ó, aqui é o do menor para o maior, né? Começa aqui, ele começa os 4 primeiros bits é o slave 3 e o segundo grupo de 4 bits é do slave 2. Então, a partir do bit aqui, ó, 4, 5, 6 e 7, tá? Aqui seria, segundo registrador que eu tenho lá é o D1, né? O primeiro vai ser o D0, o segundo vai ser o D1. Então, por exemplo, o D1.4, D1.5, D1.6, D1.7 vão ser as entradas, né, do meu slave 2. Então vai ser a D0, é o 2.7, a D1 é a 2.6 e assim por diante. Tá? Então eu vou configurar isso aqui na tag. Tá? Então esse cara aqui eu vou botar assim, ó, D1.7. Tá? Então eu mostrei para vocês de onde eu peguei isso, né? Não estou inventando. Isso aqui eu tô usando sempre o mapa do Modbus. O Modbus, galera, é sempre importante que vocês sempre peguem o mapa do dispositivo para configurar, tá? Porque não vai ser igualzinho de um para o outro. Então, para vocês não ter dúvida, não errar, sempre olhe o mapa do Modbus e segue o que está escrito lá no mapa. Aí você não erra. Então agora eu vou fazer aqui, ó. Até só botei errado aqui. Aqui não é O, aqui é I. Que eu estou vendo a entrada. É IDI, IDI1 e IDI2. Então aqui também é bit. E aqui vai ser o D1.6. Aqui vai ser D1.5. E aqui vai ser o D1.4. Beleza? Então esses caras aqui, eles vão ser as entradas do meu slave 2 que eu vou ler. Entrada 1, 2, 3 e 4 dele. Aí eu vou seguir o mesmo exemplo agora para o slave 3. Tá? Então esse aqui vai ser o 3A. Também vai ser bit. Esse aqui vai ser a entrada 2 do slave 3. A entrada 3. E a entrada 4. Aí vou botar aqui, né?
Aqui é bit, tudo é bit. Se você quiser acessar direto tudo como Word também, pode acessar, tá? Não precisa fazer isso que eu estou fazendo não, mas assim, né, fica mais fácil depois de trabalhar. Então agora o endereço 3, como eu mostrei para vocês aqui, né, o endereço 3 do ASI aqui, perdão, ele está no segundo registro, né, mas agora ele vai pegar os 4 primeiros bits, o bit 0, 1, 2 e 3, né? Então daquele D1 lá que eu estou mexendo, agora eu vou pegar o D0 vai ser o D1 3, D1 2, D1 e D1 0, beleza? Então, de repente tu fala assim, mas o 2 é menor, tinha que estar na frente, né? Mas é a ordem que fica organizada o mapa de memória lá. Então aqui, D1.3, D1.2, vai vir aqui, ó, D1.1. Então esse outro aqui agora, né, que faltou é o D1.0. Perfeito? E agora só para a gente fechar, né, eu tenho aqui mais um dispositivo que é o dispositivo com endereço 4. Então aqui eu vou ter a mesma coisa, né? Só que agora aqui slave 4, né, também vai ser bit. Aí tem aqui o slave, são 4 entradas também, né? Todos os dispositivos que eu tenho aqui são iguais, eles são 4 entradas e 4 saídas. Então a gente vai fazer primeiro aqui nessa aula a questão das entradas, tá? Então aqui 3, 4 e aqui o último aqui, isso 4, beleza? Então beleza, todos eles vão ser bit, né? E agora qual vai ser o endereço do 4, né? Vamos olhar lá na tabela do Modbus. O endereço 4 ele já não está mais nesse registrador aqui, né? Onde estava o endereço que a gente botou o 2 e o 3. Ele já vai para outro registrador, ele vai para o terceiro registrador, tá? E ele pega aqui nos últimos 4 bits dessa word, tá? Então ele vai pegar do bit 12, 13, 14 e 15 dessa word. Beleza? A gente vai ver uma particularidade agora de colocar esses bits aqui, né? Então se a gente estava no registrador D1 e a gente agora vai para o próximo, a gente vai para o D2 agora, certo? Então aqui vai ser o D2 ponto. Agora, galera, a gente vai ter que botar o endereço 12, 13, 14 e 15, né? Mas para poder armazenar aqui, a gente vai botar em hexadecimal, tá? Então, o primeiro bit aqui, o 0, é o primeiro bit aqui, a primeira entrada, né? A DI1 aqui desse cara, ele tem que ser o 15. Então, ele tem que botar D2.F, ok? Então, fica aqui assim que a gente vai endereçar, né? E aqui vai ficar D2.D.E, perdão, que é o 14. Aqui vai ser o D2.D e aqui o D2.C, tá? E aqui ele não complementou, né? Mas aqui vai ser variáveis do tipo global que são acessadas por qualquer parte de programa que eu tiver aqui. Tudo bem? Então, essa aqui é os endereços que eu tenho, né? Para poder acessar os bits aqui de forma mais fácil, tá? Então, eu vou acessar por essas tags aqui que eu criei e já linkei elas com memórias, né? Reais aqui da minha CPU, tá? Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou compilar tudo isso, vou dar um reboot all, né, para ele poder compilar tudo, beleza? Ele vai validar todos os parâmetros, verificar se eu tenho alguma coisa errada. A princípio eu não vou nem fazer programação, tá? Eu estou apenas fazendo aqui para a gente poder acessar e verificar. Então agora que eu vou fazer, eu vou descarregar isso aqui para escrever isso aqui na minha CPU, write to CLP. Vou mandar escrever parâmetros e programas, tá? E vou executar para ele poder validar isso aqui. Ele vai descarregar tudo isso aqui para minha CPU e a gente vai poder testar para ver se realmente eu estou lendo os dados do Modbus aqui, né, do CLP. Perfeito, ó, fechou. Ele vai dizer, né, que eu tenho que restartar a CPU, tudo bem, porque eu fiz modificação de parâmetros. Então eu vou dar um reset aqui nela. Eu habilitei, né, também para fazer o reset remoto, senão eu teria que ir lá na chavinha da CPU e fazer isso. Então deixa ele dar um reset aqui no controlador. Ok. Só aguardar ele concluir e a gente vai seguir. Acho que agora foi, deixa eu voltar aqui, ó. Beleza, minha CPU está em RAM. Ok. Então, show de bola. Agora o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na parte do programa. Ó, vou vir aqui na parte do programa. Vou botar ele para monitorar. Vou vir aqui monitorar, start em todas as janelas.
Ok? O bloco não está habilitado, né? Porque a minha chave está desligada, tá? E eu vou criar aqui, deixar o bloquinho aqui em cima para a gente poder ver. E eu vou criar aqui, ó, uma VAT. E nessa VAT eu vou pegar esses dados aqui, ó, que eu coloquei na global, tá vendo? Essas tags que eu criei aqui, eu vou botar elas aqui para a gente poder monitorar elas, né? Botar aqui slave 2D1, ó, slave 2D1, slave 2D2, slave 2.3, slave 2.4. Agora eu vou botar aqui o slave 3.1 para a gente poder monitorar, né, os bits. Beleza. E agora faltou 4 aqui. Beleza. Então eu já estou aqui, ó, com todos os dados que eu vou ler, tá? Deixa eu botar ele para monitorar tudo, que ele monitora até a VAT aqui. Bom, tá tudo falso, não tá lendo nada porque eu não tenho nenhuma comunicação ainda. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aqui a câmera. Bem, e vamos monitorar. A primeira coisa que eu tenho que fazer é ligar essa entrada aqui da CPU, né? Eu vou ligar a chave aqui para poder comunicar. Então, beleza. Minha chave já está ligada. Então, vocês podem ver que eu já consigo monitorar aqui, né? Eu já consigo visualizar aqui. Deixa eu botar aqui só para ele monitorar tudo. Então, vocês conseguem visualizar aqui, né? Que ele está monitorando o bloco. Ó, o bloco está ligado, ele fica ciclando aqui, né? Esse cara para poder monitorar. Vocês podem ver que eu já consigo ler status, tá vendo? Quem são esses caras aqui? Do meu slave 3, ó, câmera só aqui, deixa eu botar de novo. O meu slave 3, aqui eu tenho aqui, esse aqui é o slave 2, esse aqui é o slave 3, e esse aqui, não, o slave 3, perdão, esse da ponta, esse aqui é o slave 4. Então é o 2, 3 e 4. O 3 aqui, ele tem essa chave aqui, ó. Essa aqui é uma micro, né? Essa micro, ela é 2 contatos normal fechado. Eu vou pressionar ela aqui, ó. Você vê que os contatos abrem, tá vendo? As entradas lá, a entrada 1 e 2 do slave 3A, ó, eu estou monitorando, ó. Tá? Assim como ela tem aqui, por exemplo, eu tenho aqui, por exemplo, uma chavinha aqui, né? Uma chavinha aqui simples, ó. Posso ligar e desligar ela, tá vendo? Ela é a 4, ó, a entrada 4. Assim como eu tenho também um sensor indutivo, ó. Ó, que é a entrada 3. E a atualização está de 1 segundo, né? Porque é o tempo que demora para essa bobina pulsar aqui. E eu tenho também a saída que eu vou depois ligar na próxima aula com vocês. Mas do slave 4 aqui que está do lado dele, ele tem um botão aqui normal fechado, que está ligado. Eu vou pressionar, ó, desliga, que é a entrada 1. Ele tem um botão normal aberto, que é esse verde, ó, que é a entrada 2. Perfeito. E eu tenho lá, né, o endereço 2, que ele tem duas micro verdinhas, essas micro verdinhas aqui, ó. Vou pressionar, ó, vou ligar uma, ó. É o endereço 1, ó. E tem essa outra aqui do lado, que é o endereço 4, ó. E ainda tem uma chave aqui, né? Que é o endereço 2, tá vendo, galera? Viu? Tranquilo, né? Fiz uma configuração aí comunicando o Modbus, né? Do meu CLP da Mitsubishi com o meu Gateway ASI. E eu consigo estar lendo o sinal dos Slave ASI aqui normalmente. É só seguir aquele mapa do Modbus lá. Então isso aqui é para ler. Aí tu fala assim, Rodrigo, e para escrever? Porque eu vi que você tem saídas aqui. Eu até tenho umas lâmpadas ligadas. Tá vendo que eu tenho umas lâmpadas ligadas aqui nos dispositivos? Tem uma lâmpada aqui também, uma azul. Ó. Tem uma lâmpada azul aqui nesse slave aqui 4, né? Tem uma lâmpada verde no slave
3 e tem 3 lâmpadas aqui, 2 vermelhas e uma verde ligada no Slave 2. Então na próxima aula a gente vai ver como a gente consegue, além de ler os dados aqui, também escrever nesse cara, tá bom? Então fica para a próxima aula, o vídeo já ficou longo, né? Mas a gente se vê na próxima aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem, fica à vontade para perguntar aí, tá bom? Mas a gente vai estar respondendo aí para ajudar na medida do possível. Então, um abraço, até a próxima aula e vamos embora!